Seu milagre divino. Liberte seu esposo em 3 passos proféticos para a restauração sobrenatural. Na pequena cidade de Santa Esperança, o sol se punha atrás das montanhas, refletindo um dourado que parecia prometer milagres. Maria, uma mulher de fé inabalável, se sentia apertada no peito pela angústia que se apossara de seu lar. Seu esposo, José, um homem trabalhador e devoto, fora tragado por vícios que o afastaram de Deus e da família. Entre a correria do dia a dia e os sussurros da tradição religiosa local, Maria decidiu que não permitiria que a escuridão dominasse sua vida. Naquele momento, ela lembrou da imagem de Santo Antônio, padroeiro dos casais, que brilhava em seu altar como um farol de esperança. Em um canto de sua sala, Maria acendeu velas com a chama tremulante que dançava ao sabor da brisa, como se anjos estivessem ao redor, testemunhando seu fervor. Com as amigas ao seu redor, juntas, elas formaram um círculo de oração. Olhos fechados, corações entrelaçados, assim começaram a clamar por um milagre. A atmosfera se encheu de um perfume doce, quase celestial, que trazia uma certeza indescritível de que o Senhor estava ouvindo. Quando ela ouviu a frase que ecoava em sua mente, Deus pode transformar seu lar em um lugar de bênçãos e paz, Maria decidiu que seguiria 3 passos proféticos que aprendera no culto passado. Contudo, ao tentar convencer José a buscar ajuda, ele a confrontou com frieza, afastando-se de qualquer conversa sobre fé. O vazio da rejeição fez Maria se sentir como uma sombra em um jardim de flores, deserta e fragilizada. Em momentos de desespero, ela se questionava: e se a fé que eu tenho não for suficiente? E se ele nunca voltar a ser o homem que eu conheci? No entanto, a dor a impulsionou a manter viva a chama da esperança. Foi então que um amigo de José, Pedro, que também havia enfrentado seus próprios demônios, fez uma visita inesperada. Ele, com lágrimas nos olhos, compartilhou seu testemunho de libertação. Ele se lembrou como, em um momento de desespero absoluto, ele se prostrou no chão, se entregando completamente à fé. E, em um clamor sincero, ele experimentou um milagre. Seu vício, que parecia uma corda amarrando sua alma, se desfez numa explosão de luz. As palavras de Pedro incenderam uma nova determinação em Maria. Assim, cercada pelo murmúrio de oração e certeza, ela lançou-se numa intercessão intensa, confrontando o espírito da incredulidade. Santo Antônio, eu clamo por você. Restaura meu lar. Ela proclamou com fervor. Quando tudo parecia perdido, uma luz cintilante emanou das velas, e um vento suave percorreu a sala, palpável, quase audível. Em um instante carregado de eletricidade espiritual, o olhar de José se iluminou de algo além dos olhos perdidos que ele conhecia. Ele estava tendo uma experiência divina, um contato com o céu que mudaria sua vida para sempre. Maria não podia acreditar, mas com lágrimas de alegria, viu seu esposo caindo de joelhos, reconhecendo a mão poderosa de Deus. Juntos, Maria e José estavam prontos para um novo capítulo de fé restaurada. Contudo, a tempestade ainda não havia passado. Uma figura do passado de José aparecera, sussurrando promessas enganosas, tentando atraí-lo de volta aos antigos hábitos. Maria, agora com um coração repleto de fé renovada e fortalecido, se via uma vez mais em uma encruzilhada. Ela confiaria no milagre ou sucumbiria ao medo? O que acontecerá a seguir? Maria estava em choque, sua alma pulsava entre a alegria e a luta interna. A visão do marido em joelhos diante de Deus a preenchia de esperança, mas a sombra do passado que se aproximava deixava um frio na barriga. As palavras da figura sombria ecoavam em sua mente como um sussurro traiçoeiro. Você não pode confiar nele. Ele sempre voltará. Ela se lembrou do que Pedro disse. A fé não é sobre a ausência de medo, mas a certeza da presença de Deus.
Essa frase se tornou um mantra em seu coração. Ela, Krebs esperançosa, mas os clichês da vida eram difíceis de ignorar, principalmente os que cercavam a dependência de José. Diante daquela batalha, Maria sentiu uma intensidade em sua oração. Em vez de se deixar consumir pelo medo, decidiu que usaria essa situação como combustível para a sua fé. José, ela se inclinou para ele, ainda em oração. Vamos dar as mãos. Juntos, nós podemos lutar isso. Deus é maior que qualquer sombra. José ergueu os olhos antes perdidos, agora exibiam um brilho de determinação. Sim, meu amor, respondeu com uma nota firme em sua voz. Ele tomou a mão de Maria, sentindo o calor divino que fluía entre eles. A iluminação da sala parecia aumentar à medida que começavam a orar juntos. Uma nova conexão surgia, como uma paleta de cores vibrantes sobre uma tela em branco. À medida que oravam, a presença do Espírito Santo se fazia mais evidente, e o ambiente parecia vibrar. Elas começaram a clamar por proteção, por liberdade de correntes que ainda o atormentavam, pela força de permanecerem firmes. Maria sentiu como se uma corrente de amor incondicional as envolvesse, trazendo uma paz que superava toda a compreensão. Mas a figura do passado de José não estava disposta a se render facilmente. A todo momento, ela aparecia, provocando dúvidas. Você não se lembra das promessas que fizemos? De como a vida era melhor daquele jeito? Desde o dia em que José caiu aqueles perigosos hábitos, sua mente se tornara um campo de batalha. Maria sabia que ele ainda lutava contra essas lembranças. Enquanto a oração progredia, um novo sentimento começou a se manifestar. A atmosfera pesada começou a dissipar, e Maria, com seu olhar fixo em Jesus, gritou: Eu invoco o poder do nome de Jesus, que toda a mentira, toda a ilusão, toda a sombra indesejada seja removida de nosso caminho. Nesse momento, os sinos da igreja ao longe tocaram, como se o céu estivesse respondendo ao clamor de sua fé. De repente, um silêncio profundo invade a sala, um silêncio de expectativa. José olhou para sua esposa, uma faísca de compreensão iluminando seu rosto. Acho que entendi, Maria. Eu não sou mais a mesma pessoa que era, disse ele, com a voz forte, e não pretendo voltar a ser. Nunca mais. Um novo sentimento surgiu dentro de Maria. Era mais do que esperança. Era a certeza de que Deus estava fazendo algo novo. Com os olhos cheios de lágrimas, Maria sorriu, percebendo que a batalha não se limitava apenas à desintoxicação física. Era uma questão de transformação do coração e da mente. Mas enquanto celebravam aquele momento, o telefone de José tocou. O contato na tela mostrava o nome de alguém que Maria conhecia muito bem, alguém da vida passada de José. A figura que sempre tentara afastá-lo agora ressurgia como um espectro de tentação disfarçada de amizade. E agora, Maria pensou, como enfrentariam mais essa batalha? Será que a nova força que conquistaram seria suficiente para resistir às vozes do passado e aos desafios que estavam por vir? O futuro da transformação deles dependia disso. O telefone continuava tocando insistentemente. O que viria a seguir? Maria decidiu ignorar o toque insistentemente irritante do telefone. O peso daquela ligação em sua mente começava a tomar forma. Quem estaria do outro lado? A neblina de dúvidas e receios ameaçava ofuscar a luz que começara a brilhar na vida de José. Respirando fundo, ela olhou nos olhos do marido, disposta a lutar mais uma vez. José, precisamos decidir agora. O que você quer? Este é um momento crucial. Suas palavras soaram firmes, mas seu coração palpitava. Ela sabia que o passado precisava ser enfrentado e que a ambivalência poderia tirar tudo o que haviam conquistado. José hesitou, seu olhar fixo no aparelho que ainda pulsava com aquele chamado. A figura da qual tanto fugira parecia ressurgir, e ele sentiu que a tentação se tornava tangível.
Rapidamente, uma oração fervorosa tomou conta de sua mente. Senhor, me dê discernimento, que essa ligação não seja uma armadilha, mas uma oportunidade de mostrar a tua grandiosidade em minha vida. Maria, ele começou com a voz mais intensa. Eu estou aqui. Eu quero viver tudo o que Deus preparou para nós. Mas e se for ruim? E se me puxarem de volta? As dúvidas ainda não estavam silenciadas. A força de sua oração, como um fio invisível, ligava os dois, e Maria percebeu que a resposta estava em sua união e na fé que cultivavam juntos. José, lembre-se do que passamos. Vamos orar e pedir orientação. Mas também precisamos agir. Deus está nos guiando para a libertação, e isso pode significar tomar decisões difíceis. Vamos em frente, no poder de Deus. O brilho nos olhos de Maria cultivava um clima de esperança. O telefone ainda tocava, mas suas vozes criavam como que uma sinfonia sagrada que trovejava no ambiente. José tomou coragem e decidiu atender, sentindo o peso de cada segundo que passava. Alô? Sua voz soou firme, mas Maria podia sentir a tensão na ligação. Do outro lado, uma voz conhecida, uma mistura de nostalgia e advertência. Era Carla, uma amiga do passado que sempre esteve próxima de José em seus tempos de luta. Oi, José. Senti sua falta. Tudo bem com você? A voz dela trazia lembranças boas e ruins, e ele hesitou. Membros de Cristo não deveriam se permitir voltar às velhas práticas, pensou. Mas o desejo de reconexão, de sentir-se aceito, de reviver velhos tempos, era forte. Maria observou enquanto a batalha interior começava a ser travada. O que estava em jogo não era só a vida deles, mas as promessas que Deus havia estabelecido. A força da sua oração ainda pairava no ar, e ela decidiu tomar a frente. José, ouça, você não está mais sozinho nessa. Eu estou aqui com você e, acima de tudo, Deus está. As palavras dela invocaram uma nova paz que parecia preencher o espaço. Resista, meu amor. Lembre-se da verdade que você escolheu e da nova vida. Você é uma nova criação. José olhou para Maria, cujo rosto brilhava com fé. Em meio à conversa, ele sentiu-se fortalecido. Desculpe, Carla, mas não posso voltar atrás. A minha vida mudou e é assim que eu pretendo seguir. Ele desconectou a chamada e, ao fazê-lo, sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. A sala se encheu de um silêncio cortante, mas a eletricidade da vitória estava ali, pulsando. Os dois se encararam. A luz do Espírito preenchia o ambiente novamente. Maria, com lágrimas de alegria, abraçou José e não disseram nada. Apenas sussurraram aos céus suas gratidões. Mas enquanto desfrutavam da inebriante sensação da vitória, um novo desafio se insinua. Uma mensagem de texto surgiu na tela de José, trazendo um aviso sombrio. Uma voz do passado que prometia complicar a nova jornada. O que significará isso agora? Maria pensou, seu coração acelerando novamente. O futuro estava incerto, e assim como as sombras começavam a se dissipar, novas nuvens ameaçavam surgir. Como enfrentariam essa próxima etapa? O que estava reservado para eles? Maria sentiu a urgência de buscar mais a Deus, certa de que havia mais por vir. A luta estava longe de terminar. O silêncio na sala era denso, quase palpável. José olhou para a tela do celular, onde a mensagem ainda piscava. Era como se prometesse a ele um desafio que mudaria o curso da sua vida novamente. A ansiedade se apoderou de seu coração. Não podemos permitir que isso nos abale. Vamos orar, disse Maria, quebrando o silêncio. Ela se aproximou, uniu suas mãos às de José e começou a orar fervorosamente. Senhor, pedimos proteção contra toda a influência do passado, que a tua luz brilhe sobre nós e nos guie por esse caminho incerto. Enquanto oravam, uma paz inexplicável começou a envolvê-los.
Maria sentiu a presença do Espírito Santo ali, no meio deles, e sabia que, independentemente do que estivesse por vir, eles não estavam sozinhos. A força que vinham de Deus era maior do que qualquer sombra do passado. José sentiu seu coração amolecer. A lembrança de seus dias de luta se dissipava e a confiança no poder transformador de Deus aumentava. Abrindo os olhos, olhou para Maria, cuja fé resplandecia com uma força contagiante. Você tem razão. Vamos enfrentar isso juntos. Esse é o Espírito, ela respondeu sorrindo. Decidido, José olhou novamente para a mensagem e, como um ato de fé, desbloqueou o telefone. A mensagem dizia: José, preciso falar com você. Urgente. Aconteceu algo sério. Era de Carla, e a urgência das palavras deixava um gosto amargo na boca. Mas o que poderia ser tão importante que exigisse uma resposta? Maria percebeu a hesitação no semblante de seu esposo. O que você vai fazer, amor? Eu não sei. Talvez devo explicar melhor a situação, mas ao mesmo tempo não quero cair em armadilhas do passado. A dúvida pairava entre eles, mas uma certeza crescia na alma de José. A vontade de viver a verdade e não voltar atrás. Deus já nos deu um novo início. Não devemos deixar que nossos medos nos prendam novamente. Devemos seguir em frente. Clamemos a Ele para que nos dê sabedoria. Maria disse, infundindo coragem em cada palavra. Você está certa. Para onde você for, eu vou também. Vamos orar mais uma vez e decidir juntos o que fazer, afirmou José. Seus corações pulsavam em um ritmo de unidade enquanto clamavam a Deus. A atmosfera de incerteza começava a se dissipar e, mais uma vez, a luz divina começou a brilhar sobre suas vidas. Após alguns minutos, Maria olhou nos olhos de José e declarou: Sinto que Deus quer que tomemos uma ação firme. Devemos nos preparar tanto espiritual quanto emocionalmente. Se essa mensagem for um teste, nós, como casal, temos que estar prontos para enfrentá-la. José assentiu e um novo sentimento de determinação tomou conta dele. E se formos ao culto amanhã, talvez a palavra que ouvirmos nos dê a resposta que precisamos. Sim, a adoração pode realmente nos fortalecer. Vamos pedir que o Espírito Santo nos dê clareza e que nos revele o que fazer, disse ela. Com os planos traçados, ambos se sentiram mais tranquilos, mas a ansiedade persistia. E se criar conflitos antigos? E se Carla não entender a mudança que eu fiz? José questionou, lembrando-se da amizade que um dia tiveram. Nesse instante, outra questão o perturbou. E se isso se tornar um obstáculo ainda maior para a nossa fé? Maria, percebendo a gravidade do que estava em jogo, sentiu necessidade de acessar a profundidade de suas orações. José, temos que nos manter firmes. Como diz em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Estamos aqui para ser luz, e mesmo que o passado insista em nos chamar, seguimos firmes na promessa de um futuro novo. A imagem dessa verdade ecoou nos corações de ambos como um cântico de vitória. Porém, uma dúvida ainda pairava no ar. Conseguiremos mesmo sentir a liberdade que tanto desejamos? Enquanto se preparavam para o culto, a expectativa de novas revelações os envolvia, incutindo uma esperança renovada. Maria sabia que, embora a luta estivesse longe do fim, uma nova porta se abria à frente, clamando para que eles tivessem coragem de atravessá-la. O que mais Deus revelaria a eles? O culto poderia ser a chave para o próximo capítulo de sua vida ou mais uma presença do passado tentando roubar novamente sua paz. A pergunta no coração de Maria e José ecoava fortemente. Estamos prontos para o que está por vir? O dia amanheceu envolto em um brilho suave, como se o céu quisesse confortar os corações de Maria e José. Com o sol filtrando-se pelas janelas, a tranquilidade que antes parecia distante se aproximava. Que cada manhã renove nossas forças, pensou José,
enquanto respirava fundo, tentando deixar a ansiedade para trás. Eles se prepararam juntos, cada um preso aos seus pensamentos. A expectativa crescia, assim como o calor da esperança dentro deles. Maria, ao ajeitar um vestido florido, olhou com ternura para José. Vamos lembrar de tudo que temos aprendido. Deus vai nos guiar, disse, fortalecendo não só a si mesma, mas também a José, que ainda lutava contra as dúvidas. A cada passo em direção à igreja, o coração de José pulsava com inquietação. Ele tentava imaginar a sequência de acontecimentos, o que diria a Carla, como reagiria e, principalmente, como tudo isso afetaria a nova vida que havia construído ao lado de Maria. Algo dentro dele sussurrava para confiar, mas os ecos do passado pareciam viver e respirarem ao seu redor. Ao chegarem à igreja, a atmosfera estava carregada de louvor. Os irmãos em Cristo entoavam hinos que falavam de liberdade, transformações e da força do amor de Deus. José e Maria se acomodaram em um banco, e Malafaia, o pastor, começou a pregar sobre a redenção que vem da entrega total a Cristo. A palavra nos ensina que somos novas criaturas, dizia Malafaia. O que ficou para trás já não existe mais. Deus nos dá a chance de recomeçar, mesmo quando o passado tenta nos seguir. Aquela mensagem penetrava no fundo do ser de José. Teve certeza de que era a confirmação de que o futuro não precisava carregar o peso do que já foi. Durante o culto, José começou a sentir uma leveza. Era como se cada louvor que ecoava ao seu redor o estivesse lavando, renovando sua fé e recobrindo suas inseguranças. Maria, ao seu lado, sabia que uma mudança espiritual estava acontecendo. Amor, Deus está agindo em nós, ela sussurrou, enquanto o pastor falava sobre os milagres que podem acontecer ao se dizer sim para a vontade de Deus. Mas, no fundo, uma pergunta ainda persistia. O que se passava com Carla? Ela aparece em um momento tão crucial. A cada vez que um novo hino era entoado, José orava pedindo por sabedoria, por paz e, acima de tudo, por um entendimento claro do que teria que fazer a seguir. Quando a mensagem chegou ao clímax, o pastor o convidou a vários irmãos para subir ao altar e entregar suas lutas a Deus, e, em uma fração de segundo, José e Maria se entreolharam, um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Era um chamado. Eles se levantaram, mãos entrelaçadas, e caminharam em direção ao altar. Os olhos estavam marejados, não de tristeza, mas de um novo propósito divino. A sensação era intensa, quase palpável. O Espírito Santo os envolveu, e na presença da congregação, eles se sentiram parte de algo muito maior. Precisamos de humildade e fé, disse Maria enquanto orava ali. A manifestação do Espírito Santo trouxe uma paz tão profunda que parecia que o próprio céu os abraçava. Após a oração, uma sensação de transformação tomou conta de José. Ele sabia que a batalha não era apenas interna, mas um confronto direto com as correntes do passado que insistiam em atar sua alma. E então, como um eco divino, a pergunta lhe veio à mente: como será a libertação dessa amarra? Durante a oração final, enquanto o pastor convidava aqueles que se sentiam tocados a decidirem pela fé, uma conexão inesperada fez os olhos de José se abrirem. Ele percebeu que a luta era por mais do que por si mesmo. Era por tudo que ainda estava por vir. Após esse momento sagrado, a dúvida agora se transformara em uma certeza divina. O culto terminou e eles saíram, mas um novo desafio esperava por eles. O que Carla diria quando finalmente se encontrassem? Essa conversa tinha o potencial de definir tudo. José respirou fundo e, com o coração acelerado, murmurou uma oração silenciosa. Uma nova jornada estava prestes a começar, cheia de promessas e mistérios, e ele se perguntou: serão eles mesmo essenciais para a nossa caminhada?
Agora, mais do que nunca, a esperança começava a brilhar como um farol. O dia seguinte chegou, trazendo como um presente a luz brilhante do sol, mas na alma de José havia uma sombra inquietante. Cada canto da casa parecia carregar ecos de amores passados, e a iminente conversa com Carla criava uma expectativa pesada em seu coração. Maria, sempre atenta, percebeu a nuvem que pairava sobre ele e decidiu que era hora de reforçar sua união, buscando a força em cima desse momento crítico. Vamos orar juntos antes de encontrá-la, sugeriu Maria. As mãos de José tremiam levemente ao segurar as dela, e ela sentiu a intensidade de sua oração soar em seu peito. Com as vozes entrelaçadas, começaram a falar ao Senhor, pedindo sabedoria e coragem. À medida que as palavras saíam, uma onda de paz invadiu o ambiente, e a presença de Deus parecia pulsar ao redor deles. Era uma conexão divina, um lembrete de que não estavam sozinhos. A oração abriu os olhos de José para um novo entendimento. Ele precisaria não apenas ser forte, mas também sensível. Carla não era apenas uma lembrança, ela também tinha uma história, uma dor e possivelmente uma luta. Com isso em mente, ele desejou que a conversa não fosse apenas sobre o que havia se passado, mas sobre a possibilidade de transformação. Amor, você está pronto? Perguntou Maria, com um olhar que misturava amor e preocupação. Vamos permitir que Deus guie essa conversa. Você não precisa carregar tudo sozinho. Ele assentiu, e aquela esperança voltou a brilhar dentro dele. Parecia que as palavras de Maria eram as chaves que abriam as correntes que o prendiam. A hora chegou. José e Maria se dirigiram até o café, onde haviam combinado de se encontrar com Carla. O lugar estava repleto de gente, com risadas e conversas ocupando o ar. Quando José avistou Carla, uma mistura de emoções tomou conta dele. Ela estava ali, com os cabelos soltos e um sorriso nervoso que não conseguia esconder. O coração de José batia descompassado, mas ele se lembrou da oração e respirou fundo. Oi, Carla, disse ele, tentando transmitir um conforto que lhe escapava. Que bom te ver. Ela respondeu com um cumprimento hesitante, como se estivesse se perguntando a mesma coisa. A cena estava montada, mas cada um dos três carregava suas próprias inseguranças. A conversa começou de maneira superficial, mas logo os sentimentos foram à tona. Carla parecia inquieta, e José percebeu que a fragilidade estava presente. Sabe, José, eu tenho pensado muito sobre nós, começou ela hesitante. Sobre o que aconteceu, sobre o que eu perdi. As palavras dela pareciam dançar no ar e José, com o coração apertado, entendeu que ela também estava lidando com perdas. Maria, sentindo a tensão crescer, decidiu intervir. Carla, entendemos que o passado é doloroso, mas queremos que você saiba que todo mundo aqui está buscando a cura e a mudança que Deus pode trazer. É uma nova fase, um novo tempo. José sentiu um calor confortável ao ouvir as palavras de apoio de Maria. A conversa então se transformou, iluminada por um desejo comum de cura. As emoções começaram a fluir, e cada um compartilhou suas dores, seus arrependimentos e o desejo de seguir em frente. José se permitiu expressar como havia lutado para abrir mão do que um dia vivera com Carla, mas que agora, com Maria ao seu lado, sentia que estava em um novo caminho. E quando finalmente José se deu conta de que a verdadeira libertação não era apenas sobre ele ou Carla, mas sobre todos eles abrirem o coração e se entrega à vontade de Deus. A conexão espiritual crescia entre eles, enquanto o tempo parecia se estender e o mundo ao redor desaparecia. O amor e a graça estavam ali, palpáveis e intensos. Mas no fundo de sua mente, uma pergunta pairava. Será que Carla conseguiria também se libertar dessas amarras? Com isso, o que acontecerá quando o encontro terminar? Os olhares de reafirmação entre José e Maria falaram de esperança, de um lugar onde a dor poderia ser transformada em algo novo.
E assim, enquanto a conversa se desenrolava entre sorrisos cautelosos e lágrimas silenciosas, o futuro estava sendo palmilhado, mas havia ainda um mistério no ar. O que cada um deles faria a partir ali? A resposta permanecia nas mãos de Deus, e a jornada ainda estava longe do fim. José sentia o peso das palavras pairando no ar, quase como uma nuvem que se formava a cada confissão. Carla, com os olhos cheios de lágrimas, parecia finalmente encontrar um espaço seguro para desabafar. Eu não sabia como lidar com o que aconteceu entre nós. O medo de perder você me consumiu, ela falou, a voz trêmula, mas carregada de sinceridade. Aquelas palavras atingiram José como um raio. Ele nunca imaginou que Carla ainda o carregava em seu coração. Nesse momento, ele percebeu que a conversa estava indo além de um simples encontro. Era uma oportunidade de enfrentar não só a dor do passado, mas também de buscar uma nova primavera no deserto de suas almas. Maria, ao lado dele, segurava sua mão com firmeza, enraizada no amor e na segurança que falava a cada toque. Ela podia sentir a luta interna de José, o entendimento de que, embora as feridas ainda estivessem abertas, a cura era possível. Carla, todos nós temos cicatrizes, começou Maria, sua voz envolta em empatia. Elas não definem quem somos, mas nos ensinam a procurar luz nas trevas. Estamos aqui para caminhar juntos. O café ao redor parecia ter sumido, não havia mais risadas ou vozes. Só existia aquele triângulo de almas buscando redenção. José olhou para Carla e, em um momento de coragem divina, disse: Nós não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como reagir a ele. Eu quero a liberdade que vem com o perdão. As palavras de José saíram carregadas de um desejo genuíno de restaurar o que fora quebrado, não apenas entre eles, mas em suas próprias vidas. Carla piscou, e uma luz brilhou em seus olhos. Você está certo. Eu quero deixar isso para trás. E começar de novo, não só com você, mas também comigo mesma. A atmosfera estava agora carregada de expectativa e possibilidade. Havia uma força invisível unindo-os, como se Deus estivesse ali, cimentando os laços e redesenhando seus caminhos. Enquanto as lágrimas de Carla começavam a secar, um novo brilho de esperança enchia o ar. Maria se voltou para José e disse com um sorriso sereno: A cura começa quando deixamos as tormentas do passado para trás. É preciso que a gente confie no plano de Deus, mesmo quando não entendemos. Ela proferiu aquelas palavras com uma sabedoria que parecia ecoar como um hino nos corações presentes. Os três começaram a falar sobre o futuro, sonhos e anseios que estavam guardados. José expressou sua vontade de caminhar com Maria e de permitir que Carla também tivesse seu espaço para serem amigos, sem o peso de um passado não resolvido. Havia uma nova esperança vibrando no ar. Mas naquele momento de renovação, uma brisa gelada de inquietação soprou entre eles. Ainda havia dúvidas que pairavam na mente de José. Ele queria saber se aquele sentimento de paz duraria ou se a sombra do passado voltaria a assombrá-los. Ele olhou para Maria e depois para Carla, buscando respostas, mas sentiu que aquilo era apenas o começo de uma jornada mais profunda. As palavras de esperança eram como sementes que precisavam ser cuidadas para florescer. No fundo, a questão permanecia: como poderiam se manter firmes nessa nova jornada, enfrentando os desafios que viriam? O futuro era uma tela em branco, pronta para ser colorida com as decisões de cada um. Com o coração leve, mas uma ponta de incerteza, todos sabiam que o verdadeiro trabalho estava apenas começando. Com essa reflexão, a vida deles seguia um novo curso. O que mais Deus prepararia para cada um deles? Enquanto o sol começava a se despedir, tingindo o céu de laranja e rosa, a atmosfera ao redor do café parecia mágica.
José, sentado entre Carla e Maria, sentia como se o universo estivesse conspirando a favor deles. No entanto, dentro de si, um turbilhão de emoções continuava a fazer suas ondas. E agora como seguimos? Carla perguntou, quebrando o silêncio que se formara depois daquela conversa intensa. A dúvida pairava no ar, mas também havia uma determinação renovada. José respirou fundo, seu olhar dirigindo-se àquelas duas mulheres que de repente pareciam muito mais do que amigas. Eram testemunhas de seu renascimento. Precisamos de um propósito, disse Maria, sua voz suave, mas firme. Não podemos apenas olhar para o passado e decidir que as coisas vão mudar por mágica. A mudança acontece quando escolhemos agir. Suas palavras eram como um bálsamo, e a força dela iluminava a mesa onde estavam. É verdade, respondeu José pensando nisso. Vamos definir um caminho, o que realmente queremos e como podemos chegar lá. O diálogo começou a fluir, como um rio fresco, trazendo ideias e desejos que antes estavam enterrados sob as pedras dolorosas do passado. Eu quero reconquistar minha amizade com você, José, disse Carla, a sinceridade em seus olhos reluzindo como estrelas que acabam de surgir. E ao mesmo tempo, quero me redescobrir. Preciso me reconectar com quem eu sou. Maria a olhou admirando sua coragem. E eu quero ver você florescer, Carla. Vamos nos apoiar nesse processo. A amizade verdadeira é baseada em amor, respeito e, especialmente, compreensão. O brilho suave da luz do café iluminava seus rostos, como se Deus estivesse ali, enviando um sinal de esperança e encorajamento. Ali, os três começaram a traçar um caminho, estabelecendo metas simples, mas poderosas. Um pequeno grupo de apoio, encontros periódicos para conversas abertas e uma promessa de estarem presentes uns para os outros. Gradualmente, a tensão começou a se dissolver e as apreensões, antes omnipresentes, foram sendo substituídas por uma sensação crescente de segurança. Mas mesmo assim, José não podia ignorar a pontada de incerteza que ainda mergulhava em seu coração. E se o passado nos pegar de surpresa, pensou ele. Sem saber que estava prestes a experimentar um momento revelador, uma figura familiar entrou no café. Era Tiago, o melhor amigo de José, conhecido por sua habilidade de trazer lucidez em meio à confusão. Ele os cumprimentou e logo parecia perceber que havia algo de diferente no ar. Uma energia vibrante, uma nova aliança sendo forjada. Eu senti que precisava vir aqui, disse Tiago, olhando nos olhos de cada um deles. Meu coração está agitado e eu queria saber como vocês estão. Maria sorriu enquanto Carla se permitia relaxar, mas José havia notado um detalhe peculiar na expressão de Tiago. Uma espécie de sutil urgência, como se ele estivesse prestes a compartilhar algo importante. O que aconteceu, Tiago? José perguntou preocupado. Tiago hesitou por um instante, e a tensão voltou a envolver a mesa. Eu nunca vim aqui apenas para um café. Eu realmente sinto que Deus quer falar algo a nós quatro hoje. As palavras ecoaram como um chamado, e um calafrio percorreu a espinha de José. E se essa conversa fosse o primeiro passo para uma mudança ainda maior na vida de cada um de nós? A pergunta pairou no ar, e todos puderam sentir que algo extraordinário estava prestes a acontecer. As paredes do café pareciam vibrar, como se o próprio ambiente estivesse esperando a revelação que se aproximava. José olhou nos olhos de Maria e Carla, um misto de expectativa e ansiedade no coração. E aquela era apenas a introdução à verdadeira jornada de transformação. O que mais Deus tinha guardado para eles? O silêncio que se seguiu à declaração de Tiago era palpável. O mundo ao redor parecia ter desacelerado, e cada um dos quatro sentia o peso de suas palavras. José, por dentro, lutava contra uma tempestade de dúvidas e esperanças. O que Deus realmente queria revelar? Estava preparado para lidar com isso?
Tiago, percebendo a intensidade da atmosfera, decidiu quebrar o gelo. Eu traí meias verdades por tempo demais. Estava com medo de compartilhar o que o Senhor vem me mostrando, mas confio em vocês. Vou falar do que sinto. Começou com um brilho nos olhos que transparecia tanto temor quanto coragem. Deus está aqui, Ele está presente, e Ele já começou a operar entre nós. As mãos de Carla tremiam ligeiramente na mesa, enquanto Maria observava cada movimento com atenção. Eu sei que todos nós estamos enfrentando batalhas pessoais, mas como amigos, nunca estamos sozinhos. Estou aqui para lembrar que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz de Cristo brilha mais forte, e este pode ser o nosso recomeço. A determinação na voz de Tiago reverberou na mesa e um frio na barriga se transformou em uma onda calorosa. Como podemos construir sobre isso? Maria perguntou, tomando a dianteira. Seu olhar era firme e esperançoso, como se uma clareza divina estivesse despontando em seu coração. Meus amigos, Tiago respondeu. Nas últimas semanas, eu senti a necessidade de orar pela cura da nossa relação com Deus e entre nós. Acredito que, ao nos unirmos em oração, podemos desbloquear o que está esperando por nós. Precisamos criar um espaço de devoção e entrega, onde cada um de nós possa colocar suas cargas e renovar sua fé, juntos. Um calafrio percorreu a espinha de José, e algo dentro dele se despregou da insegurança. Isso é simplesmente maravilhoso, ele falou, a voz embargada. É exatamente o que estávamos querendo. Um propósito, um plano. Carla olhou para José com um brilho nos olhos. Então, nós podemos fazer isso? Podemos criar esse espaço seguro e abrir nossos corações a Deus? Sim! Tiago exclamou, lembrando-se das promessas de transformação que tinha recebido. Precisamos nos entregar em oração, deixar Deus trabalhar em nossas almas e nos nossos relacionamentos. Todos podemos trazer algo diferente para essa mesa. Pode ser amor, tristeza, arrependimento ou apenas o desejo de recomeçar. O clima mudou novamente. A energia no café agora era palpável, iluminando os rostos com uma esperança renovada. José sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Não quero apenas recuperar minha amizade com Carla e com todos vocês. Quero que juntos possamos encontrar um novo propósito para nós. Zelo por vocês é o que me move. As palavras de José ecoaram em cada coração ao redor da mesa, e um sentimento de união começou a envolver o grupo como um cobertor macio. Ali, em meio a café e sorrisos de expectativa, a promessa de um novo começo tomava forma. Imaginem, se todos nós nos comprometermos a definir um tempo fixo para oração, um momento para escuta e apoio, o que não poderíamos alcançar? Maria sugeriu, seus olhos brilhando com entusiasmo. As conversas começaram a fluir naturalmente, enquanto planos e ideias eram trocados. Mas enquanto a animação crescia, algo mais sutil surgia à espreita. José sentia que, por trás daquela alegria, uma sombra de manifestação aguardava um momento certo para se revelar. Mas e se nossos passados nos assombrarem? E se a fragilidade das nossas relações se mostrar mais forte do que o amor que estamos cultivando? A pergunta de Carla pairou no ar, e todos pararam. O brilho das luzes parecia mais intenso, enquanto o vento do espírito começava a soprar entre eles, trazendo à tona medos que precisavam ser enfrentados. O tempo parecia suspenso, e todos ali sentiam que o que estava por vir poderia mudar a trajetória de suas vidas. E isso os deixava cada vez mais vulneráveis. Era a verdadeira transformação, talvez a que Deus havia prometido. Estamos prontos para isso? José perguntou, e todos na mesa trocaram olhares. O percurso que tomariam a partir daquele momento poderia ser tão iluminador quanto desafiador. E assim, a expectativa aumentava.
O que mais o Senhor havia preparado para eles, além de um novo propósito? O que mais, com toda aquela dor, os aguardava na porta do desconhecido? O sol já se punha quando José, Maria, Carla e Tiago deixaram o café, impregnados de uma energia sagrada que pulsava em cada um deles. A conversa havia desencadeado uma onda de transformação que eles nunca imaginavam ser possível. Passos firmes ecoaram pelas ruas de Santa Esperança, mas havia um misto de ansiedade e esperança no ar. A jornada de reconciliação e cura estava apenas começando. Na manhã seguinte, Maria acordou com um impulso fervoroso em seu coração. Era hora de agendar o primeiro encontro de oração. Ao olhar pela janela, viu o céu limpo e as árvores balançando suavemente. Deus está no controle, pensou, e essa verdade acendeu uma chama em seu espírito. Ela rapidamente ligou para José. Vamos nos reunir hoje à noite? Quero que estejamos juntos orando, já que esse é o nosso próximo passo. José, com a maturidade em sua fé visivelmente renovada, concordou e logo as mensagens começaram a fluir entre eles. Carla e Tiago, animados, se juntaram à ideia. Vamos fazer isso acontecer. Precisamos nos comprometer, disse Carla, com a sensação de que poderia finalmente deixar as amarras do passado para trás. Aquele encontro foi marcado como um evento sagrado. À noite, na sala de Maria, um local que agora se tornava um santuário de renovação, cada um deles trouxe algo de especial. Maria fez questão de montar uma mesa com velas acesas, flores frescas e, é claro, versículos abençoados que iriam guiar suas orações. O ambiente estava carregado de expectativas. Assim que todos chegaram, o clima leve logo se transformou em um clima de reverência e santidade. José começou. Amigos, hoje estamos aqui não apenas para orar, mas para nos apoiar mutuamente. Precisamos fortalecer nossos laços e permitir que Deus trabalhe em nós. As palavras dele reverberavam profundamente nos corações, como se cada um estivesse abrindo um portal para a mudança. Iniciaram a oração em círculo, e Maria foi a primeira a clamar. Senhor, reconhecemos nossas fraquezas, mas também sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Que Tuas mãos estejam sobre nós, nos guiando em cada decisão. Com cada frase, a conexão entre eles se tornava mais intensa. Tiago, com lágrimas nos olhos, levantou-se e compartilhou sua luta recente, como se estivesse derramando seu coração aberto. Eu tenho buscado uma nova direção, mas muitas vezes sinto que meu passado me chama. Peço a ajuda de todos vocês para que possamos suportar essas batalhas juntos. A vulnerabilidade de Tiago se transformou em um poder espiritual que transbordou no ambiente. Carla imediatamente se uniu a ele, revelando as sombras que ainda a seguiam. Eu também enfrentei momentos difíceis. Queria que vocês soubessem que estou lutando para me perdoar, declarou, sentindo o sustento fraterno. Quando as orações foram sendo ecoadas, José sentiu um peso sendo tirado de seus ombros e uma liberativa sobrenatural preenchia seu ser. Ele se sentou em silêncio e subitamente teve uma visão clara. Ele percebeu que a cura não só estava em deixar o passado para trás, mas também em entender como as experiências moldaram quem eles eram. Com um alvoroço interior, decidiu que era hora de ser verdadeiro. Estamos todos aqui em união e juntos podemos superar qualquer sombra que nos ameaça. Precisamos do perdão entre nós e de Deus. As horas passaram, e a atmosfera ficou carregada de uma adoração verdadeira. Uma presença espiritualmente forte se manifestava entre eles, fazendo com que cada um sentisse o calor do Espírito Santo. O simples toque das mãos entre eles criou um espaço seguro e sagrado. As lágrimas de alegria começaram a se misturar com promessas de transformação. Cada um dos participantes sentiu que a liberdade estava a apenas alguns passos, desde que se unissem na fé verdadeira e na amizade inquebrantável.
Enquanto oravam, um sorriso iluminado apareceu nos rostos. As correntes do passado começaram a se quebrar, e um profundo abraço de cura envolveu cada um deles, como se uma nova criação estava surgindo. A noite findou em louvor e música, seus corações entrelaçados em vozes de adoração a Deus, que já havia começado a agir naquelas vidas. O brilho dos olhos de cada um refletiu as mudanças que estavam se intensificando. Assim, enquanto estavam juntos naquela sala, Maria percebeu que mais do que uma simples reunião de amigos, aquilo tinha se tornado uma família em Cristo. Uma nova visão, um novo propósito surgia e a esperança agora pulsava de forma vibrante. A vida agora apresentava um leque de possibilidades. Eles se lembravam de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade, transformando as lutas em testemunhos. Os laços que formaram naquele espaço sagrado se tornaram inquebrantáveis. José olhou nos olhos dos amigos e, com uma emoção calorosa, declarou: "Este é apenas o começo da nossa jornada. Que o Senhor continue a nos abençoar e a nos guiar." Todos se concordaram. Um eco de amém encheu a sala. Ao olharem para o futuro, a palavra que mais ressoava em seus corações era liberdade. Liberdade para amar, liberdade para sonhar, liberdade para viver. Eles estavam prontos para enfrentar a próxima etapa, qualquer que ela fosse. E, como sempre, a convocação eterna do Senhor pairava sobre eles. Seria necessário continuar a batalha, mas agora sob a luz e direção de Deus. Eles haviam experimentado a cura e sabiam que, assim como aquela noite, cada amanhecer traria novas oportunidades e a certeza de que eles sempre estariam juntos em oração e amor. Naquele momento de união, a história deles encontrou o brilho da esperança renovada. E o céu aplaudia a manifestação do milagre que estava sendo escrito em suas vidas. Enquanto caminhavam pela rua iluminada pela luz da lua, um sentimento profundo os envolveu. Estamos prontos para qualquer desafio. Portanto, não espere nem mais um segundo para se unir a esta jornada de fé. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de cura e restauração. Deixe um like agora e alimente o nosso algoritmo, permitindo que mais vidas sejam impactadas. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Esse é o momento de mostrar seu apoio e fazer a diferença.